Então seja bem-vindo a mais uma edição do Think Tank. O Think Tank, como sabe, é um programa aqui do canal onde nós fazemos a análise semanal do ponto de vista económico e político. Ora, como sabe também, semanalmente estão comigo o Jorge Marrão à minha esquerda e passou a estar o Jaime Nogueira Pinto à minha direita. O que é que vamos falar hoje? Não, antes disso, deixa-me só lembrar os compromissos de parceria do canal, a saber, a Prozis e, neste caso, aliás, a Prozis e não só, a Bulucral Fundos e ajuda à produção deste programa do grupo Sendis Alidat. Agora sim, vamos ao menu. Do que é que vamos tratar esta semana? Olha, de toda esta agitação à volta das candidaturas presidenciais em Portugal, e vamos também dar um salto lá fora por causa da tomada de posse do Presidente Trump. Ou seja, o que é que nós podemos esperar? E quando eu digo nós, refiro-me à Europa. Ora, Jorge, até por sugestão de espectadores, vamos começar com a política interna esta semana primeiro, antes de irmos à tomada de posse de Trump. Isto parece estar uma grande confusão, tanto à esquerda como à direita, mas sobretudo à esquerda em matéria de candidaturas presidenciais. Temos a desistência de Mário Centeno, que entretanto baralhou totalmente as contas a Pedro Nuno Santos, e agora temos uma nova guerra no Partido Socialista, que é quem não gosta de António José Seguro e está a tentar empurrar António José Seguro para fora. Temos o Pedro Nuno Santos, que está a tentar que se cheguem à frente, quem tem interesse chega à frente, e temos António José Seguro a dizer, calma, não há pressa nenhuma em anunciar eventual candidatura. Como é que estás a ver tudo isto? Bom, antes de mais eu gostava que algum desses candidatos já tivesse falado com o Sr. Trump, porque acho que têm a perceber que as promessas que vão fazer vão ter que ser enquadradas dentro do espírito que se vai passar no mundo depois da tomada de posse do Sr. Trump. Mas, voltando aqui ao Burgo, eu a leitura que fiz... bom, o PS tem uma tradição longa de se dividir em relação aos candidatos presidenciais. Salgado Zenha, Mário Soares. Eu não sei se é o Ramalhianes, Mário Soares. Se é a ética republicana do PS que os obriga a isso, mas em geral o partido tem alguma dificuldade em criar candidatos. Eu julgo que já disse isto num think tank. Politicamente, dado que estamos numa situação de mudança de ciclos políticos significativos no mundo, ter candidatos originariamente de partidos, eu julgo que provavelmente não será o melhor caminho para o próprio partido. Porque quando nós estamos a debater o tema do regime político, temos que encontrar candidatos que percebam que podem fazer uma espécie de uma crítica num estado superior em relação ao regime. Portanto, não podem estar embedded no regime. E por isso é que eu acho que houve uma precipitação, quer de Luís Montenegro, quer de Pedro Nuno Santos, quando começaram a falar dos candidatos. Por outro lado, também não quiseram falar nas autárquicas, ou seja, as autárquicas estão a querer... A pergunta é porque é que os partidos políticos não estão a pôr na agenda política a questão das autárquicas e provavelmente estão mais interessados nas questões das presidenciais, porque nas autárquicas, no fundo, o que eu acho que vai haver é uma espécie de uma entente do PS e do PSD para ver se o Chega não tem uma projeção autárquica que provavelmente teve a nível nacional. E, portanto, isso pode levar, do ponto de vista da estratégia política dos partidos, a irem por esse caminho. De Pedro Nuno Santos, o que eu acho, o que me parece que está a acontecer é que ele realmente não está a liderar o Partido Socialista. Pois não. Hesitações por todo o lado, não se percebe que não tem estratégia. Há uma grande hesitação da parte dele, há uma oscilação, diria, não é de humor, é uma oscilação de sentido estratégico do partido. O partido quer ser um partido mais alinhado à esquerda ou quer ser um partido de uma social-democracia? E nós, quando falamos de Trump, eu acho que vale a pena falarmos sobre os temas das grandes ideologias, as grandes ideologias que prevaleceram nos últimos séculos, e o que é que se está-se a passar com essas ideologias? O que é que está a acontecer que leva a que os partidos ditos do centro estejam um pouco perdidos na agenda política? E, portanto, eu julgo que a candidatura de outsiders do regime
vai favorecer muito mais o cidadão comum, porque o cidadão comum, considerando aquilo que se passou e que está a fazer esta mudança de voto, está no fundo a dar mais, ou quer dar mais protagonismo a quem faz uma crítica mais acérrima ao regime e ao que se passa dentro do regime, que não resolve parte significativa dos problemas. Eu estava outro dia a ouvir, e nós não conseguimos sair do debate em Portugal de coisas como a saúde, a justiça, a educação, a segurança social, a economia. Andamos à roda disto há algumas décadas, não temos força política estratégica no mundo, nem provavelmente na zona em que poderíamos ter de influência, que são os países de expressão oficial portuguesa, que se viu agora. Na Europa achamos que provavelmente a ida de António Costa poderia ser algo muito interessante, quando é a própria Europa neste momento que não sabe como é que se vai posicionar em relação aos Estados Unidos. Portanto, eu julgo que as pessoas, o cidadão comum, que não faz uma leitura tão sofisticada como fazem os comentadores, os opinadores, percebem que há qualquer coisa que não está a funcionar convenientemente. E, portanto, tudo isto vai aparecer. E depois, o que também já surgiu, quer da parte de, por exemplo, no caso do Almirante, é uma certa, o que não faz muito sentido, sendo um outsider, uma certa cautela com as palavras. Eu acho que neste momento, eu penso que não sei se era o Tadeu que estava numa conversa com o Jaime ou alguém, eu ouvi dizer que, por exemplo, em relação ao António José Seguro, que não vale a pena ser muito neutral nesta fase da vida política. É preciso ser, claro, ter convicções e coragem, porque as pessoas percebem que há qualquer coisa que tem que mudar. E, portanto, alguém tem que protagonizar essa mudança ou ajudar a que essa mudança aconteça. Jaime, esta ideia dos outsiders estarem a ganhar espaço está-se a traduzir, por exemplo, nas presidenciais em Portugal? É o caso, por exemplo, do Gouveia e Melo? Pois, exatamente, é isso. Aliás, o Jorge estava aqui a dizer uma coisa que eu acho que é importante, que é a despolitização, em Portugal, depois de um período que também é normal, de grande aquecimento ideológico, sobretudo à esquerda, o que é normal também. A direita teve no poder autoritariamente quase 50 anos, portanto, o ciclo depois veio para a esquerda. Depois passa a haver esta espécie de política da não política, que é exatamente o discutir as políticas, a educação, a saúde, que são coisas que, enfim, num Estado normal, a partir do momento que há uma direção política para fazer essas coisas, normalmente as tecnoburocracias encarregam-se disso. Quer dizer, isto não são... Quer dizer, ninguém... As pessoas querem o que é que na educação, por exemplo, as pessoas não querem, e umas querem e outras não querem? É, por exemplo, uma formação, como aliás, em grande parte, nos programas oficiais e depois nos livros adotados, etc., é, por exemplo, uma história vista do lado da esquerda, como aliás no Estado Novo era a história vista do lado da direita. Ora, isso, embora no Estado Novo fosse uma coisa muito relativa. Por exemplo, eu estudei literatura aliás que era excelente, por um compêndio de literatura de dois autores que eram membros do Partido Comunista, que era o Dr. Oscar Lopes e António José Saraiva. É verdade. Era por onde uma cadeira que era das mais políticas, das mais formativas, eu estudei, portanto, nos anos 50, 60, estudei exatamente literatura, que era uma das cadeiras mais políticas. Ainda li esse livro várias vezes. Que aliás é um excelente mais livro. Recentemente. Que é um excelente livro, quer dizer, é um excelente livro. Mas que está lá, quer dizer, portanto, digamos, o Estado Novo tinha a fama e não tinha o proveito. E, portanto, todos nós, a minha geração, foi muito formada, e os autores que se liam, por exemplo, nas coleções da Europa América, da miniatura, etc. Quer dizer, hoje em dia, curiosamente, a passagem, digamos,
política ou ideológica para outro. Vê-se isso, por exemplo, nas coisas dos miúdos mais pequenos. É uma história, por exemplo, a obsessão com a escravatura. Quer dizer, o Estado Novo tinha a obsessão, era a fé e o império. Parece que não havia mais nada, parece que não havia economia, não é? Sim. Quando, de facto, eu sempre dizia aos meus alunos, se a gente vir a ação humana mais simples, tem normalmente uma série de razões. Sei lá, por exemplo, a gente atravessa na passadeira e quando a luz verde abre. Porquê? Porque está na lei, porque temos medo de ser atropelados, quer dizer, há um conjunto. Ora, um ato como, por exemplo, os descobrimentos, era só para a escravatura ou era só para evangelizar? Não, quer dizer, era tudo. Era tudo. Quer dizer, economia. Era tudo. Portanto, esse complexo de... Quer dizer, as ideologias, normalmente, as ideologias e as crenças muito ideológicas, normalmente roubam exatamente a complexidade à história, aos factos. Quer dizer, é evidente que sei lá, eu dava sempre o exemplo, que eu acho que é um pensador. Marx, por exemplo, é um pensador muito interessante. Quer dizer, o introduzir a questão da classe e da importância das classes sociais na história é muito importante. Agora, atenção, não pode ser um dogma. É. Quer dizer, são cânones. O George Sorel tinha uma coisa muito interessante sobre o Marx. Ele dizia, se forem cânones de interpretação da realidade, aquilo é ótimo. Quer dizer, como há outros cânones de interpretação da realidade, quer dizer, como se nós formos ver, por exemplo, toda a escola austríaca que é um contraponto a isso, também é interessante. Agora, nós temos que ter o conhecimento e temos que ter depois, sobretudo, espírito crítico. Eu, quando andamos a discutir como é que íamos chamar a uma revista, que eu fiz com o Rui Ramos e com o Carlos Maria Bobone, depois chamamos-lhe Crítica 21, porque achamos que isso, neste momento, a coisa mais importante é criar espírito, porque as pessoas em Portugal perderam um bocado o espírito crítico e, sobretudo, a classe política contribuiu muito para isso, porque diz a linguagem, por exemplo, a quantidade... Valia a pena, eu não sou muito dessas análises, mas acho que valia a pena ver as palavras que aparecem e ver que a maior parte dos discursos, se não se fizessem, também não fazia falta nenhuma. Quer dizer, quando as pessoas fazem um discurso político em que dizem coisas, é preciso melhorar os serviços, quer dizer, iam dizer, é preciso piorar os serviços de saúde, ainda pior que o que já estão, quer dizer, portanto... Há este ponto que o Jorge chamou a atenção, é muito importante, quer dizer, há um refúgio neste momento, que é um momento de incerteza, ficou tudo muito abalado exatamente com o que se passou na América. Eu percebi, há o tal síndrome, aquela disforia toda do Trump, que se vê, aliás, ainda se vê. Que se vê e vai-se continuar a ver, quer dizer, embora comece a haver como já houve aquela romagem dos Bezos, etc., que já lá foram ao mar a largo, também se começa a ver até aqui, mas aqui vão ter que fazer muita romagem, porque começa-se a ver também algum condicionamento, já não foi bem o que diziam, já põem interrogativas onde punham afirmativas. Mas eu não sei exatamente, e concordo com o Jorge, não sei se o tempo é para isso. Eu, enfim, pessoalmente fui sempre uma pessoa de afirmação e estou no contra desde que me conheço praticamente, porque também não era propriamente um fiel do anterior regime, portanto mas não, enfim, não me faz diferença e vá lá, e aí apesar de tudo tem que se dizer que Portugal, talvez por ser uma nação muito antiga, também tem essas vantagens, quer dizer, quer dizer, tive uma altura que tive exilado, tive uma data de captura, etc., mas depois voltei e melhor ou pior, as pessoas vai sendo possível. A normalidade regressa. A normalidade. Mas os tempos que vêm aí, e até com uma característica interessante, porque este homem, este Trump,
é uma espécie de ET também, não tinha nada a ver com... Se tinha algumas opiniões políticas, não tinham nada a ver com as que ele hoje defende e onde está, quer dizer, não tinha... Quer dizer, e a gente vê também isso, vê que, no fundo, a comunidade, o povo, os cidadãos, o que seja, reconhece uma figura que não tem, quer dizer, não tem nada a ver com aquilo que era uma figura, porque mesmo uma figura como, por exemplo, o Ronald Reagan, mas o Reagan tinha um passado político. É verdade. Já tinha um passado político, já tinha sido governador da Califórnia. Quando ele lá chega, a gente já sabia o que ele defendia. E já tinha, nomeadamente como presidente daqueles sindicatos dos atores, já tinha tomado posições anticomunistas muito fortes. Quer dizer, portanto, não era propriamente o Trump. O Trump, depois dos 60 anos, também que é uma coisa curiosíssima, porque quando ele se começa a interessar por política, e a aparecer, digamos, foi há 10 anos, que é curioso, que já tinha quase 70 anos, portanto, são fenómenos para que nos temos que habituar, quer dizer, não estamos num mundo novo, quer dizer, num novo ciclo. Eu já volto assim, deixa-me perguntar-lhe uma coisa ao Jorge. Jorge, esta questão que o Jaime falou da rumaria dos empresários a Mar-a-Lago e futuramente provavelmente a Casa Branca é um sinal dos tempos. É um sinal dos... Primeiro, acho que os... Deixa-me levar a questão mais longe. Isto significa que nós estamos a perceber que a política vai começar outra vez a determinar uma parte da economia dos negócios? Sempre foi assim. O que pode ter acontecido é que a economia quis determinar a política e depois não corre bem a prazo, porque os interesses económicos não estão diretamente ligados aos interesses políticos na sua globalidade. E, portanto, não abarcam essa complexidade que o Jaime há pouco referia da decisão humana. E depois isso tem consequências. Eu estive a ler, obviamente, nesta lógica do espírito crítico, o que é que os economistas célebres dos Estados Unidos estão a dizer sobre o que está a passar com Trump. E é muito interessante ver o que eles estão a dizer, porque estão-se a dividir, claramente, mas cada um com as suas razões. Mas é interessante, há um economista que é o John Cochrane, um tipo da escola de Chicago, muito violento, e a maneira como escreve, muito agressiva, diz ele uma coisa muito interessante sobre quem não compreendeu Trump. Diz ele, quem não compreender só pode ser derrotado. Ou seja, a ideia que ele transmitiu foi, ninguém percebeu Trump. E onde é que ele diz que não se percebeu Trump? Porque o Trump trouxe para ele o facto mais relevante geopolítico do século, que foi a imigração de massas. Portanto, ele concentrou-se nesse tema. E está traduzido na última sondagem publicada nos Estados Unidos, que é uma das grandes linhas mestras do pensamento do eleitorado neste momento. Mas é interessante alguém que interpreta um facto novo na história e que traz-lo para a política. E os sistemas instalados não conseguiram fazer isso. Por causa de um conjunto de interesses, a história agora vai-se fazer com o tempo. Mas a verdade é que não conseguiram trazer. E diz outra. E menosprezaram Trump, porque alguém que reaparece e que só um século depois é que é o primeiro presidente reeleito, com um mandato de... Portanto, significa... Interpolar. Sim, McKinley. Mas que teve com uma característica muito, muito interessante, que foi passe do America First para Make America Great Again. Portanto, ele no período todo não muda o conceito. E eu julgo que a classe económica já percebeu o que é que ele quer fazer na América. Bom, isto é uma versão do Cochrane. Outra versão, que é para nós percebemos, tipo que é o Brady DeLong, mais à esquerda, que continua a criticar Trump, mas utiliza vocabulário que não é de alguém que está a fazer análise política e económica. Basicamente chama-no um nacionalista narcisista. E eu diria, é verdade... as duas coisas, e so what? E depois? Ou seja, não
Não há, neste momento, o que eu sinto muito é que não há nenhum corpus ideológico que consiga combater a realidade que Trump trouxe para a política. É muito difícil. Porque depois já voltamos às questões, calhar, das ideologias e das direitas. Vejamos isto, mas depois aparece um tipo diferente, o Krugman, que diz uma coisa interessante, e eu aí partilho com alguma ideia dele, que é, ele diz, a América, basicamente, o que é uma companhia de seguros com um exército. Não nos iludamos. A América é uma companhia de seguros com um exército. O Estado americano, o que tem que fazer é tratar do Medicare, Social Care, tudo o que seja care, e tratar das despesas militares no mundo. Contrariamente, enfim, um deputado hoje do PS dizia Randall Conservador, ainda põe 63% do orçamento na NATO. Portanto, sim, é preciso perceber o que é que nós estamos a falar. Portanto, e o que é que ele diz? Porquê é que acha que Musk e Vivek vão falhar os dois? Porque ele diz que, e eu aí partilho porque esse é outro problema da economia, as pessoas que trabalham em gestão de empresas julgam que gerir uma conta do Estado é a mesma coisa, e não é nada a mesma coisa. E eu acho que é por isso que eles vão bater com a cabeça na parede. E levam, e querem levar, a única vantagem é, querem levar a tecnocracia sem ter direção política, não vai funcionar. É. No caso de Trump até é verdade. Mas o que ele diz tem algum sentido. Assim, é preciso perceber a profundidade da política na América. Grande parte das despesas, por exemplo, de pessoas, dizer que se vai despedir milhares de funcionários públicos na América é um disparate, porque na Federação há muito poucos funcionários. É verdade, está tudo nos são Estados. funcionários dos Estados. Portanto, o Musk e o Vivek não têm nada a ver com isso. E vão dizer que vão resolver esse problema? Não vão. E quando chegar às questões sociais, tem que se lembrar de uma coisa. O Bernie Sanders hoje disse uma coisa que escandalizou todos os seus simpatizantes, porque disse, se é verdade o que Trump está a dizer, que vai dar outra vez voto e poder às classes trabalhadoras, eu estou com o Trump. Disse isto hoje. E isto é tramado. Porque o que é que está a acontecer? Reparamos o que é que Trump fez. Abalou completamente a estrutura ideológica do sistema instalado, que não consegue interpretá-lo. Ou porque ele é AT, ou porque... Não, é porque ele agarra o problema e diz como é que... Agora, a forma de resolver. Outra coisa que eu acho que pode estar a acontecer, mas isto mais à direita, é a direita tem que ter a noção que o mundo tem mais complexidade do que parece para achar que Trump tem uma passadeira vermelha para ter sucesso durante o seu mandato. Porque há muita tensão no mundo, a tensão com a Europa vai-se agravar ou não, ou vai mudar, pronto, melhor dizer assim, com a China a mesma coisa, com o Médio Oriente, mas eu lembrei-me de uma coisa de Trump que me levou a pensar sobre o que é que Trump pensa sobre a Europa. Trump tem investimentos na Ásia e no Médio Oriente, mas não tem investimentos na Europa. Não há Trump Towers na Europa. Sim, há um campo de golfe na Escócia. Pronto. Isto significa uma coisa, ou seja, uma pessoa que vem do mundo dos negócios, que tem uma noção geopolítica muito associada ao terreno da economia, não ter investimentos significativos ele próprio na Europa é a maneira como ele vê provavelmente a decadência da Europa. A Europa é melhor preparar-se para perceber isso. E não é porque ele, vamos lá ver, não é porque ele chegou agora à política, a economia é mais antigo. Portanto, ele anda a fazer esta leitura há muito tempo. Deixa-me botar aqui ao Jaime. Jaime, isto que o Jorge está a dizer, mas também tudo aquilo que já ouvimos de Trump, significa que nós vamos ter que fazer uma mudança e adaptação muito grande na Europa em relação à nossa forma como lidamos com os Estados Unidos? Vamos ver. O fenómeno que se deu nos Estados Unidos também se está a dar na Europa, ou seja, estes problemas, lá está, o problema da migração, é curioso que morreu agora o Jean-Marie Le Pen, que foi, digamos, o político, de certo modo, pôs
pôs essa questão em cima. E deixe-me só dizer aqui uma coisa também muito importante quanto à questão da imigração e aos movimentos. As maiores migrações, apesar de tudo, as maiores migrações deram-se, penso eu, no século XIX. Sim. E foram as migrações dos europeus para a América. Da Europa para Entre o fim das guerras napoleónicas, 1815, e o princípio e a Grande Guerra, 1914, portanto, nesse século, devem ter ido uns 70, 80 milhões de europeus. Nórdicos e depois no sul do sul. Nórdicos, os italianos, os alemães, tudo isso foram para as Américas. Foram para a América do Norte e foram para a América do Sul. Agora, a diferença em relação ao que estamos agora a falar é que eram todos cristãos. Sim. Eram todos cristãos, eram todos brancos e iam de espaços comprimidos para grandes espaços. Ora, as migrações hoje não têm nada a ver com estas. Ora bem, e foram-se integrando, e também não foi fácil essa integração. A gente vê, por exemplo, há um filme, eu agora não me estou a lembrar do nome, mas é um filme que é a chegada, por exemplo, a tensão enorme entre a chegada de novas camadas de... Há vários filmes americanos sobre isso. Mas vê-se a tensão muito grande exatamente dos recém-vindos em relação aos que já lá estão. Essa tensão toda a vida existiu, quer dizer, toda a vida existiu. E é normal que exista. Agora, foi mais fácil, porque exatamente na América é aquela famosa o Go West, não é? Quem não está bem muda-se. Havia não é? sempre uma fronteira para Há sempre fronteira. Há uma fronteira que vai indo. Aliás, lá está, por exemplo, qual é o presidente que tem, que aliás até socialmente não tem nada a ver com os anteriores, porque é um tipo de classe trabalhadora, é o Andrew Jackson. O Andrew Jackson é um presidente que é o primeiro populista, digamos assim, e há muita gente que o compara com o... Quer dizer, não tem nada a ver com o Trump em termos... Mas, de qualquer maneira, é também um populista e quebra muito aquela... Os presidentes americanos, até ao Jackson, praticamente eram todos do mesmo classe social, eram todos da Virgínia, eram todos como agora, enfim, os movimentos de esquerda nos Estados Unidos vêm dizer, eram todos escravocratas, tinham todos plantações e tinham todos... Quer dizer, e o Jackson não tem nada a ver com isso, é de uma família pobre, portanto não... Agora, esses movimentos, não há dúvida que são movimentos que de certo modo vão marcando, porque, vamos lá ver, as mudanças nos países grandes têm essa característica, as mudanças nos países grandes refletem-se no mundo. Não é? A história europeia até 1914, praticamente a história era eurocêntrica, não é? Quer dizer, 14 e a guerra é o que leva os Estados Unidos a entrar. Que também é uma coisa muito importante. Há pouco estávamos a falar disso, estava ali a falar disso até com o Jorge. Os Estados Unidos têm uma excelente combinação e conseguiram até hoje sobreviver à tensão entre a federação, não é? O poder unitário da União, não é? De Washington e os direitos dos Estados. Aliás, com coisas que até, sei lá, por exemplo, esta solução que houve agora para a questão do aborto. Sim. São os Estados que decidem. A pena de morte também. A pena de morte também, curiosamente. O aborto, para mim, é uma forma de pena de morte. A pena de morte aplicada preventivamente. Portanto, pronto, nas minhas convicções é uma forma de pena de morte. Fica registada a sua opinião. Acho que as pessoas já sabem mais ou menos. Mas devem ser 72 ou 73 milhões de criaturas que vão por ano nessa leva. São liquidadas ou suprimidas. Mas, de qualquer maneira, essas tensões, eu acho que lá está, é a forma talvez mais pragmática, mais realista, é como a pena de morte, de facto. A pena de morte também há Estados que a aplicam e há Estados que não a aplicam. Quer dizer, e fazem-se... Agora,
o tal imperialismo americano invisível, não é? Sem conquista, com bandeira, sem exportar o Estado, mas também uniu muito a América. Quer dizer, como no passado, a gente vê, por exemplo, na Europa, a Espanha, todo este despertar dos separatismos é quando acaba, é a seguir ao fim do Império Espanhol. É verdade. É Cuba e as Filipinas. Sim. A seguir, começamos a ver, por exemplo, o Sabino Aranha a falar nos bascos, quer dizer, os catalães também é diferente, porque a burguesia catalã tinha todo o interesse no século XIX, o protecionismo espanhol dava-lhes, a eles e aos bascos, dava-lhes jeito que vendiam para o mercado interno e estavam protegidos. Portanto, também são indústrias que também, digamos, lá está a tal classe, e aí vale a pena, por exemplo, pensar no Marx. Não há dúvida que os interesses das classes, determinadas classes, em dados momentos, levam, por exemplo, a defender a unidade. E noutros passam a já não lhes interessar. O Jaime há bocadinho, quando falava da Europa, dizia que o movimento que estamos a ver nos Estados Unidos também já está a acontecer na Europa. Mas há uma diferença. É que na maior parte destes países, estes partidos ainda não chegaram ao poder. Com exceção agora da Áustria, que está... Apesar de tudo já, a Meloni está no poder, o Orbán está no poder. Sim, mas a Meloni é diferente do resto. Não sei se é diferente. Eu acho que a Meloni tem uma qualidade, porque querem muitas vezes obrigá-la. Uma das coisas que a querem obrigar é a condenar expressamente, e ela já o fez também, em alguns pontos, mas estão sempre a tentar fazê-la condenar expressamente o Mussolini, de quem ela no passado fez o elogio. É verdade. E ela é habilíssima nisso. Ela não diz, mas nunca condena, já condenou as leis raciais, e muito bem. Porque, quer dizer, não há dúvida que o fascismo, a partir do momento que se alia a Hitler, e que aliás é atirado para os braços do Hitler, a partir daí passa a haver uma certa dependência até ideológica. E embora nunca se tenha passado na Itália o que se passou na Alemanha e o que se passou na Europa ocupada pelos alemães, apesar de tudo, esse lado negativo da herança, ela não já o enjeitou. Mas no resto... Eu queria voltar aqui ao tema, à tua questão das empresas ir ao beijamão ao Sr. Trump. Isto é um sinal. Primeiro, que eu acho que é importante referir isto. Na lógica liberal, o papel das empresas, como dizia o Sr. Milton Friedman, basicamente é dedicarem-se a ter lucro. Significa que remuneram tudo como deve ser. Só que o politicamente correto e o wokeismo económico que apareceu queria reservar às empresas um papel social que ultrapassava este papel inicial de eu estou cá para tratar da minha vida. E por isso é que este é que é o grande confronto e é o grande choque que está a aparecer, que é, mas afinal o que é que tu estás a fazer? Mas mais interessante, há um economista inglês, que enfim, um tipo, assim bem também, eu gosto muito dos economistas de esquerda para perceber para onde é que eles andam, diz, agora temos um problema, porque se chamamos fascista ao Sr. Trump, ele, pelo que está a dizer, vai ser o maior neoliberal do planeta, porque ele diz que vai desregular tudo. Portanto, vocês vejam que há um presidente que quer fechar fronteiras, quer que as empresas se dediquem a trazer novo emprego, mas ao mesmo tempo quer desregular para os blue collar workers, mas ao mesmo tempo quer desregular. Ora, isto é que é a desregulação nos sistemas ideológicos também, porque de repente temos todos que parar. Eu pensei assim, o que é que a social-democracia tem que estar a pensar? O liberalismo, a democracia cristã, isto são novos dados do problema. E, portanto, é muito natural, e o Jaime estava a dizer que era, no final, estes grandes países determinam o mundo. É que determinam o mundo, e está-me a lembrar na Revolução Portuguesa, aquele período de 74 a 75. Nós estamos ainda a pagar aquele período revolucionário. A destruição de capital, por exemplo?
Exatamente. Nós não estamos a pagar. A discussão política ainda está enraizada aí. Com o Sr. Trump, depois eu acho piada que assim, mas esperem, eu seguindo uma lógica de Darwin, diga, aquilo que perdura é a capacidade de mudança em relação ao meio ambiente. Quando eu vejo as pessoas da esquerda, as pessoas da direita do status quo a manterem a mesma conversa, digo assim, leiam a origem das espécies, porque vocês não estão a ver o que é que está a mudar no meio ambiente. Eu não sei qual é a solução, mas Trump está a ensaiar uma. A pergunta é qual é o resultado? Vamos ver. Agora, não vale a pena, e por isso é que esta condenação, voltámos a condenar o Mussolini, irmos à escravatura, irmos ao feudalismo, irmos ao papel da Igreja, andamos para trás. O Cochrane dizia, qualquer cidadão na América, a palavra que eu podia aplicar ao sistema americano era brokenness, falidos, Estados falidos, bancos falidos, capitalismo que teve imensos problemas, sistema educativo falido, sistema da polícia que também não estava bem. Mas não estamos a ver que há um problema na América para resolver? E vem uma pessoa que diz, olha, isto eu acho que é o que há para resolver. As pessoas não querem ouvir isto. E aí vem outra vez a questão da superestrutura económica e dos interesses, aquela teoria que é... Por isso é que eu costumo... Quem é que o presidente americano está a receber? Os grandes capitalistas, que eles chamam, a esquerda agora chama-lhe os plutocratas digitais, que vão dominar o mundo, e ele está a recebê-los. E, portanto, percebeu que é através desse movimento que isso pode acontecer, mas também levou o judeu que mandou para Israel para tentar resolver o problema de Gaza. Sim, e parece que foi e resolveu. Pronto. E o que é que acontece? São pessoas ricas que estão envolvidas na decisão política porque se calhar perceberam também o problema. Quando eu olho assim, eu estive agora em Florença, vão lembrar, toda a gente vangloria-se com o que os Médicis fizeram. Mas o que é que os Médicis fizeram à política de Florença? Claro. Influenciaram a política de Florença. Dominaram? Foram a política de Florença. Agora não querem que os plutocratas atuais façam o mesmo? Não é possível. Isto é a história a fazer-se. Mas os Médicis, aliás, o Maquiavel, na história de Florença, é muito... O coitado do Maquiavel, quando os Médicis voltaram em 1512, como estava com os anteriores, acabou ali a carreira política dele, quer dizer, claro. E chegou a ser preso e chegou a ser torturado. E o que o safou foi um amigo dele, o Vettori, que estava eu parei que era o Vettori, que estava no lado dos Médicis e que o abonou um bocado e ele lá... Mas nunca mais... Ele, aliás, escreveu O Príncipe para tentar cair no poder cair na graça dos novos, do regresso dos Médicis. Mas eles não ligaram nenhuma. O maior problema que eu vejo na política, Jaime, hoje, é discutir política com o adversário como se ele não tivesse direito a existir. Sim, mas isso foi a esquerda. Isto é tramado. A esquerda vou dar um exemplo. Isso. Em Portugal nós temos detentores de capital da empresa de comunicação social. Fazem influência política. Sim. Mas esses são bons e o Sr. Marx, que é o detentor do Twitter, não pode. É o tramado dizer isto. Ou seja, as pessoas não aceitam a intervenção política de aqueles que ajudam a combater uma ideia que estão contra. Eu acho que é o normal. Quer dizer, haver um empresário de comunicação social que quer fazer política à esquerda, perfeito, problema nenhum. Então pode haver um à direita. Qual é hoje o problema? E aí estou de acordo, aí é o problema do Sr. Trump, e vamos ver o que é que ele vai fazer com os tais plutocratas digitais. É que o poder hoje de quem tem essas redes realmente é extraordinário. Aliás, como é acima dos Estados. Sim. Ora, o nacionalismo o que nos obriga é a pensar o país Estado a Estado e não ter uma força superior. Agora, não nos iludamos também sobre o poder dos grandes países. Quer dizer, é impossível perguntar, a Revolução Portuguesa teria tido o caminho se a América se tem desviado de nós? Não tinha. Foi a América que nos ajudou também a resolver uma parte do nosso problema. Sim, porque havia nesse tempo, lá está, nesse tempo havia uma coisa chamada Guerra Fria, que ao contrário que agora se pretende, não era a guerra das democracias,
contra o... Não. Era a guerra contra o comunismo e nessa guerra contra o comunismo estavam Estados absolutos, como a Arábia Saudita, estavam ditaduras aos montes militares pelas Américas do Sul, estavam até regimes autoritários foi o salazarismo, também esteve na NATO. Quer dizer, portanto, a ideia nesse tempo era o inimigo era o comunismo internacional, como se dizia. E a Rússia, a URSS, digamos, representava nesse sentido. Era, digamos... Depois teve Desculpa só. Teve uma rivalidade quando apareceu, por exemplo, a China. E os Estados Unidos, inclusive, depois da viagem do Nixon e do Kissinger à China, e depois a China aliou-se com os Estados Unidos contra a União Soviética. Quer dizer, portanto, não é uma cruzada das democracias, é uma cruzada anticomunista onde entraram democracias, autocracias, clerocracias, entrou tudo, quer dizer, portanto, esse é o ponto. Hoje há a minha pergunta também seria, hoje há esse inimigo? Este era um tema interessante, porque eu acho que a direita esteve mais ou menos unida na exata medida que tinha um inimigo comum. Sim. Neste momento não acontece. Neste momento não acontece. Mas eu queria voltar à questão do que é que se está a passar uma disrupção nos sistemas ideológicos, ou pode vir dos sistemas ideológicos. Quando economistas que começam a discutir a concentração da riqueza, 1%, está onde? Em que países? Em que faixas da população? O que fica evidente em todos eles, em todos os gráficos, e que obviamente os sistemas políticos têm que resolver, é que os mais pobres melhoraram a sua vida substancialmente com a globalização, os mais ricos tornaram-se cada vez mais ricos e o que está no meio manteve-se, ou seja, não perdeu valor, melhorou, mas ficou aquém das expectativas. E é esse problema que os sistemas políticos estão a tentar resolver. Que não conseguem. A classe média. A classe média. E onde é que essa classe média está? É nos países desenvolvidos. Por isso a perturbação, nós pensamos bem, esta perturbação nacionalista está a acontecer em todos os países desenvolvidos. Exatamente. O caso extraordinário, o Milei é um caso fantástico, porque o Milei traz o liberalismo total, no sentido de quase anarco-liberal, e de repente tem-se uma direita americana nacionalista também que gosta do Milei, apesar de ser... É uma direita conservadora, mas percebe o Milei. Mas o Milei, por exemplo, nas chamadas questões de família, de aborto, também é conservador. Sim. Também é conservador. Sim. Por exemplo, esta questão do aborto, ele é conservador aí. Ele depois, o que é... Lá está, eu outro dia estive com uns amigos mais uns correligionários, não os conhecia de lado nenhum, mas uns correligionários, digamos, no Escorial, uns argentinos, que se escandalizavam muito com o Milei, porque ele não tinha muito aquela sensibilidade, por exemplo, da questão das Malvinas. Eles são ignorantes sobre isso. Exatamente, e eles queixavam-se, e até de uma situação... É que, por exemplo, todos aqueles... Houve de facto a ditadura militar no tempo do general Videla, e depois houve uma anistia para essa gente toda, não é? Para os militares, mas depois essa anistia foi revogada, e eu creio que o próprio Videla morreu com quase 80 anos na cadeia, quer dizer, portanto... E eles estavam muito escandalizados com isso, quer dizer, porque... que o Milei não tinha ainda tomado pé nesse assunto. Mas se repararmos bem, nós estamos a ir... Quando olhamos para o movimento, os grandes movimentos, o movimento é conservador e liberal. Só que introduziu um novo elemento no liberal. Não é um liberal global. Pois não. É o nacionalismo. É um liberal dentro das nações. Jorge, é compatível isso?
Não vai... Não é contraditório em si próprio? Não, claro, mas os sistemas vão ter que se articular e vai ser, isso é a parte complicada. Eu acho que aí é que vai ser o problema. Mas a história é a história das contradições. A história política é a história das tensões e das contradições, e nisso voltamos sempre, lá está, essa natureza dialética da sociedade ao Marx. Quer dizer, já antes disso já havia, o Maquiavel já tinha percebido isso, mas não há dúvida que o Marx... Quem melhor teorizou isso foi o Marx. Eu não quero revelar uma... Teorizou isso depois enganando-se numa coisa. Aliás, não é engano que a Igreja Católica também e o Papa Leão XIII também se enganaram. Era aquela ideia de que cada vez os que tinham iam ser menos e ter mais. Portanto, é aquela ideia da pauperização geral, a ideia do apocalipse do capitalismo. Mas não é? enganaram-se redondamente. E enganaram-se. E, sobretudo, o que eu acho que é interessante terem-se enganado, porque aí o Marx enganou-se e os papas também, os papas sociais também se enganaram, com aquela ideia da pobreza. A teoria apocalíptica, não é? Porque estavam-se a formar as classes médias, estavam a aparecer aí. Quer dizer, é um engano na Europa. Mas trouxemos essa leitura para Portugal. E agora voltamos, mas o que eu acho que é interessante é que agora voltamos, quando a gente olha para as repartições da renda, vocês sabem muito mais disso que eu, mas quando se olha para a repartição da renda, por exemplo, nos Estados Unidos, a gente vê que os de cima cresceram loucuras, e no meio, e os tais blue collars, mercê da desindustrialização, porque depois há aqui um fator que eu acho que é muito importante, e nós em Portugal ficamos aí muito cegos a isso, é que a questão do trabalho não é só há também uma cultura. Por exemplo, o Zola, naquele livro, que depois fez, aliás, o filme, o Germinal, é, por exemplo, a cultura dos mineiros. Sim. Os operários da indústria automóvel, também em Detroit, havia famílias que trabalhavam no automóvel. Sim. Há 3 ou 4 gerações. Marx defendia que o Homo Faber, acabar com o Homo Faber, e a partir do momento em que a gente tem pessoas nos serviços, há uma alienação do trabalhador, porque ele perde uma referência cultural, social. Por exemplo, eu produzir coisas. O que é que tu fazes? É as coisas. Há um filme interessante que é um pai que era corretor a perguntar ao filho, o filho perguntou-lhe: o que é que tu fazes? E ele não sabia explicar ao filho o que era. Claro, é diferente. Eu faço sapatos. Não, explicou com o bolo. Quando cortam o bolo, ficam umas migalhas. Eu junto essas migalhas todas, depois fico com as migalhas todas. Tu cortas bolos. Era o papel dele. Mas... Pois, não, eu lembrei-me agora daquele filme que há bocadinho não me lembrava, chama-se Gates of Heaven, As Portas do Céu. Mas voltando ao que estávamos aqui a falar, essa questão é por isso que a deslocalização e a desindustrialização na Europa também levou exatamente, por um lado, à destruição. Os partidos comunistas acabaram. Sim, não. Os partidos comunistas sobrevivem em Portugal, em Malta, assim nos sítios, mas quer dizer, não... E essa gente passou toda para onde? Passou exatamente para os partidos nacionalistas. Mas daí, uma parte da raiva do Partido Comunista ao professor Cavaco vem daí também, porque foi, se nós recordarmos, que era a agricultura, as pescas e a indústria, porque íamos ser uma sociedade de serviços. Mas eu gostava da questão da social-democracia, porque é um tema. Se nós traçamos este raciocínio para Portugal, o que é que nós temos em Portugal? Temos um partido conservador, Chega, temos um liberal e temos a social-democracia do PSD que está a vacilar. Não é bem conservadora, mas não é liberal, que está no meio. Eu não vou revelar quem é que me disse, mas um alto dirigente do PSD disse-me a mim: o PSD não percebeu uma coisa. A social-democracia, como nós a conhecemos... Está extinta. Está extinta. Com a dívida que tem o Estado. Eu acho que tem razão. O que é que acontece? Quando não se dedicaram ao liberalismo do Milley, nem ao conservadorismo do Sr. Trump... Ficam ao meio da ponte. Ficam ao meio da ponte. E depois, claro, é a discussão eterna que nós temos à direita. Não funciona. Porque ninguém se entende, porque não se consegue ir atrás da história. Nós aqui, eu por acaso tenho um livro que agora, se Deus quiser, vou adaptá-lo e reeditá-lo, chamado A Direita e as Direitas, que era exatamente sobre estas questões. O que é que no fundo,
o que é que no fundo distingue a direita da esquerda, enfim. Há uma questão de fundo que eu acho que é a questão filosófica, que vários autores sustentam, que é o ponto de partida, é o pessimismo ou o otimismo antropológico. Quer dizer, a esquerda parte do raciocínio do Rousseau, que o homem é naturalmente bom e foi acorrentado pela religião, pela família, pelo Estado, por tudo isso. Maquiavel parte exatamente do contrário, que o homem é naturalmente... E reparem que isto faz tudo, quer dizer, faz toda a diferença, não há dúvida, porque a ideia da esquerda histórica, não sei, da própria Revolução, etc., é o desconstruir, não é, de todas... Hoje o wokeismo para mim é a utopia mais extraordinária, porque pretende ultrapassar, negar a própria biologia. É. Aliás, há alguns romances já woke, onde, por exemplo, a pessoa pode a cada momento... Há uma senhora qualquer, americana, se não estou em erro, que escreve um romance onde as pessoas podem variar a todo momento, não é a todo momento, mas dia para dia, a sua condição, porque a ciência e a tecnologia permitem exatamente que o corpo se vá adaptando. Já me falou nisso na edição anterior do programa. Pois, mas eu acho que isso é muito interessante. Porque isso é a utopia máxima. Eu dizia a um amigo meu de esquerda, dizia o seguinte: eu hoje quase tinha vergonha de ser de esquerda. Não sou de esquerda, nunca fui, mas tinha. Porque a esquerda viu sempre as instituições do capitalismo, da democracia liberal e dos autoritarismos, se quisermos nacionalistas, como máquinas de opressão. E eles, com o wokeismo, criaram a maior máquina de opressão ao comum dos cidadãos. É o oposto, quer dizer, não gostam da polícia... Sim, a campanha contra a polícia nos Estados Unidos, por exemplo. A campanha contra a polícia. Um exemplo que o Cochrane deu sobre a América, que eu não tinha pensado nisso, e ele diz, uma das coisas que os americanos descobriram no sistema educativo foi com o Covid. Primeiro porque o Estado tornou o cidadão uma espécie de um terrorista doméstico. Um tipo que violava todas as regras do Estado, não fizesse lá tudo. Exatamente. O que as tecnoburocracias mandavam no Estado no Covid. Só chegar, usa máscara, não usa máscara, a vacina, aquelas coisas todas. Mas descobriram uma coisa que eles desconheciam por completo, que foi o que é que se ensinava na educação, porque assistiam à escola dos filhos em casa. E começaram a ler nos manuais, mas espera aí, mas o que é isto? E não faz sentido nenhum. Portanto, o que ele diz é, a mudança do mundo tem a ver com várias coisas, mas uma é, a globalização trouxe um novo problema, então vamos resolvê-lo. Mas não há problema nenhum. A imigração é boa para a economia, é verdade, mas também trouxe novos problemas. Também, mas não vale a pena porque continua a ser bom. Os sistemas educativos foram desnudados na praça pública com o Covid, porque as pessoas começaram a ver, o meu filho, o que é que ele anda a aprender, o que é que ele anda a estudar? A sexualização da criança com 4, 5 anos. Quer dizer, não pode votar, mas pode escolher o sexo, não precisa do consentimento dos pais, não precisa... Quer dizer, mas depois é preciso o consentimento entre dois adultos, entre um homem e uma mulher. Quer dizer... Não faz sentido. Isto tudo não faz sentido. Sim, as pessoas comuns não percebem. São coisas que seriam de uma sociedade... Aliás, há o Russell Kirk, que é um pensador conservador muito interessante, já morreu há muitos anos. Russell Kirk tem uma frase que é ótima, que eu gosto imenso, que é It's such a stupidity that only an intellectual would dare to say it. É uma coisa tão estúpida que só um intelectual é que se atrevia a dizer que uma pessoa normal não dizia, quer dizer. E isso também reflete uma certa vaga que também aqui temos que ver isso. O Patrick Deneen, que é um desses pensadores agora pós-liberais, tem isso muito bem visto. Quer dizer, também não podemos ir para esta coisa que é
vamos destruir as elites todas. Quer dizer, há umas elites, mas tem que haver contra-elites, porque também isto tudo tem que ser pensado. Quer dizer, não é... Não, e perde o sentido, e perde-se até o sentido... Mas eu queria aconselhar os espectadores, por causa deste tema de abolição interessante... Tem que ser rápido, temos que ser... que é no YouTube, há dois economistas, que é o Ian... é historiador, mas outro economista, o Tyler Coe e Ian Bremmer, que é os efeitos da abolição, um vídeo de 11 minutos, com números... para as pessoas perceberem o que é que nós estamos a discutir. Eu depois vou pôr pôr dois aqui tipos o que olham para isto, mas depois vale a pena pôr disso, porque às vezes as pessoas estão um bocado baralhadas sobre o que é que se passou. E já agora, antes de irmos embora, aquele filme que o Jaime estava aqui a falar, The Heaven's Gate, é do Michael Cimino. Michael Cimino, é. E foi feito depois do Caçador. O Caçador foi um grande sucesso. Exatamente. Foi uma espécie de um movimento quase conservador no cinema. Mas, curiosamente, o Heaven's Gate foi um fracasso. Foi um fracasso. O filme é muito longo. O filme é muito longo. E ele foi buscar as locomotivas do século XVIII para o filme. É muito longo. O filme é muito longo. E o Michael Cimino, lá está, o Michael Cimino tratou a América, as tribos da América. É verdade, exatamente. Porque ele tem depois aquele que é passado em Chinatown. Ele foi tratando as tribos, a América pelas tribos da América. Que é outro fenómeno muito interessante, porque, e só para acabar, nós vemos isso, por exemplo, vemos isso em Nova Iorque. Aqueles vendedores de ocasião são os que vão chegando, os que estão em downtown, é os últimos a chegar, que vão para aquela coisa mais, que é vender mais ali coisas na rua. Mais manual. Bom, foi o Think Tank desta semana, nós voltamos na próxima terça-feira, antes de irmos embora, que é só recordar que o programa é possível, graças às nossas parcerias, neste caso a Prozis, também a Bluecrow Fundos. Fique bem, nós voltamos na próxima terça, como lhe disse, mas eu e você amanhã temos encontro marcado às 8 da manhã. Muito obrigado. Pessoal, título para o